Nós vamos falar de um assunto muito importante neste exato momento, porque a meningite, ela tem avançado no Brasil, inclusive é considerada endêmica aqui no país, ou seja, ocorre todos os anos com variação ao longo do tempo. Em 2025, o Brasil registrou milhares de casos, mais de 4.000 em alguns levantamentos, com um aumento em relação aos anos anteriores. Já em 2026, diferentes estados voltaram a registrar crescimento ou surtos localizados, o que reacende, então, essa urgência das autoridades de saúde. Para você entender, não é uma explosão nacional, mas é um aumento pontual e a preocupação também aumenta como tendência, né? A Paraíba, em contrapartida, tem um dos menores índices do país, graças a Deus. Em 2026 aparece como o segundo estado com a menor incidência de meningite no Brasil. E isso indica que, apesar do cenário nacional estar em alerta, o estado está relativamente controlado em comparação com outras regiões. Mas não podemos vacilar, hein? De acordo com algumas fontes, e a gente vai conversar sobre esse assunto agora, queda na vacinação, retorno de atividades presenciais em escola, trabalho, diagnóstico tardio, já que os sintomas podem parecer com gripe no início, tudo isso tem contribuído. Só que eu não sou especialista no assunto, até para falar do tema, né? A gente vai conversar agora por meio de vídeo chamada com a Társila Dalmonte, que é médica residente em infectologia, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é a meningite e como ela pode nos afetar e como a gente não pode baixar a guarda, mesmo estando em um estado que tem níveis baixos comparados a outros. Doutora, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. A sua participação aqui é muito valiosa para nós, para que a gente possa entender bem o assunto. No que consiste a meningite? O que seria meningite? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, mais uma vez aqui com vocês, pelo blog Márcio Rangel, é um prazer. Então, o que seria, né, a meningite? A meningite nada mais é do que uma inflamação nas meninges, né? E o que seria essa meninge? A meninge é uma membrana que reveste o cérebro, reveste a medula espinhal, então ela vai revestir ali todo o nosso sistema nervoso central. E quando essa membrana que reveste, que protege, ela recebe ali uma doença, né? Ela recebe ali algo que possa inflamá-la, ela se torna uma doença chamada meningite. Doutora, para que algumas pessoas entendam, né? Existe transmissão de meningite? Como ela pode ser adquirida por um ser humano? Sim, existe, né, a transmissão, é uma transmissão fácil, né, ela é feita por gotículas, então quando uma pessoa está doente, ela fala, ela espirra, ela tosse e ela ali pode transmitir, né, algumas secreções. As gotículas de saliva, elas formam aerosóis, então pelo próprio ar ou pelo contato, né, de uma pessoa com a outra, há a transmissão de meningites quando elas são infecciosas, causadas por vírus, por bactérias, né. Existem também meningites que podem ser causadas por uma alergia a alguma medicação ou por outras doenças inflamatórias, ou até mesmo um câncer, ele pode causar uma meningite. A meningite, doutora, é uma doença perigosa? É necessário ter cautela, se preocupar enquanto à prevenção? Sim, né? A meningite ela é uma doença super perigosa. Se ela for causada por um vírus, ela tem sintomas mais brandos, né? Ela é de mais fácil manejo. Se ela for causada por bactérias, ela se torna uma doença bem mais grave, né? Que tem um índice de mortalidade bem maior, né? Então, a prevenção da meningite ela é essencial para a população, né? Os cuidados têm que ser sempre redobrados, principalmente em áreas de surto. Em relação aos sintomas que a meningite pode apresentar, aqui na introdução eu disse que sintomas podem ser parecidos com o da gripe. De fato,
há essa semelhança? Sim, né? Há essa semelhança, porque alguns pacientes vão apresentar ali uma fadiga, uma febre, né? Uma náusea, nada tão grave, né? Nada que seja um sintoma específico da meningite. E isso pode deixar um pouco de dúvida, né? Principalmente se for uma criança. Crianças menores de 2 anos que têm ainda uma dificuldade na fala, uma dificuldade de demonstrar o que está sentindo, né? Então a criança muitas vezes ela só geme, ela chora, ela fica prostrada, né? Ela fica decaída ali, e aí o sintoma fica inespecífico, é mais difícil de ter sim o diagnóstico desse jeito. E existem, claro, formas de prevenção. Neste período que nós estamos vivendo agora, num recorte aqui para Campina Grande, a chuva, o frio, contribui para a proliferação da doença? Contribui, né? A gente sabe que a meningite que é causada por vírus e por bactérias, né, por essa aglomeração de pessoas em algum local, vai acabar contribuindo para essa transmissão, que é de gotículas, né, de contato. Então, quanto mais frio, mais as pessoas se encontram em lugares fechados, né? E isso realmente aumenta a possibilidade da doença, né? Isso realmente pode acontecer. Eu queria fazer até uma pergunta mais técnica em relação às formas da meningite. Existe a do vírus e a da bactéria. Existe entre elas uma diferença? Uma é mais grave que a outra? Quais são essas características que diferenciam o vírus da bactéria? Isso, a meningite viral, ela é bem mais branda. Ela pode vir apenas como uma febre e muitas vezes um relato apenas de uma dor de cabeça leve, né? A meningite bacteriana, ela é bem mais grave, ela é mais agressiva, né? Então, há um decaimento, né, da saúde do paciente bem mais rápido. Esse paciente, ele agrava mais rápido quando a meningite é bacteriana. Tá? A meningite viral pode causar morte, sim, mas a meningite bacteriana, ela é mais fulminante, tá? O índice de morte por ela é bem maior e o agravamento, né, dos sintomas do paciente, ele é bem mais rápido. É importante que o diagnóstico seja feito rápido, né, que a terapêutica com antibiótico na meningite bacteriana, ela seja iniciada de forma rápida para que as chances de sobrevida desse paciente sejam um pouco maior. Em relação às formas de prevenção, como a população, como nós, como um todo, podemos nos prevenir em relação à meningite? A prevenção é simples, né? Como uma doença causada por gotícula, a gente pede que em casos de períodos, né, mais frios, não se aglomerem tanto, né? Principalmente se ali tiver um caso suspeito, essa pessoa tem que estar isolada. Mas a maior prevenção para causas de meningite é a vacinação, né? Hoje nós já vacinamos crianças nos primeiros dias, né, com a BCG, por exemplo, e seguimos com 2, com 4, com 3 meses, com 5 meses. Então nós temos várias vacinas hoje que previne, né, contra vários micro-organismos, seja vírus ou bactérias, que causem ali, né, essa meningite. Então, assim, a meningite viral nós não temos vacina, né, mas na meningite bacteriana, sim. Nós já temos vacina para meningite bacteriana, que faz parte da campanha nacional, né, de vacinação, e ali a criança precisa ser vacinada para prevenir as formas de meningite bacteriana. Doutora, todos os públicos estão propensos ou podem ser acometidos dessa doença? Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo? Ou tem um grupo específico que tem que ter mais preocupação? Toda a população pode ser acometida, sim, tá? Por essas meningites, tá? Até porque não necessariamente a meningite vai ser só infecciosa, causada por vírus ou bactéria.
Então, toda a população pode ser acometida, contudo, o grupo especial, né, que requer mais cuidado, o grupo que é mais acometido são as crianças, né? São as crianças, sim, menores de 2 anos, menores de 5 anos, idosos, alguns também são acometidos, e pessoas que têm uma imunidade comprometida. Então, pacientes que fazem tratamento para câncer, pacientes que têm uma imunossupressão, eles têm um risco maior de ficar susceptíveis, né, a essas meningites. Então, é um grupo de risco, sim, crianças, idosos e pessoas que têm a imunidade comprometida. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, da sua participação, inclusive com esses esclarecimentos. Qual a orientação, então, geral que você deixa à população em relação à meningite? A gente falou aqui, a doença tem avançado em vários estados do Brasil, tem acendido alerta. Na Paraíba, nós temos um resultado mais tranquilo, é o segundo com menos casos, porém não dá para relaxar, né, doutora? Pois é, não dá para relaxar, né? Eu como mãe, e mando a mensagem também para os pais que estão em casa, tranquilidade, né? Nesse momento, nós não estamos em momento de surto, mas devemos ficar alerta, né? Alerta em relação à vacinação dos nossos filhos, tá? As crianças, elas precisam ser vacinadas, a gente já começa com uma BCG, que ali evita uma meningite que pode ser causada pela tuberculose. Depois nós vamos para a pentavalente, que é dada no SUS, né? Se você quiser fazer no particular também, ela é a hexavalente. Depois nós temos a pneumo, né? Pneumo 10 no SUS, mas também temos outras pneumos, a 15, a 20, que é dada no particular e protege contra a meningite pneumocócica, tá? E nós temos a meningo C, que é a vacina que protege contra a bactéria meningocócica, tá? Que causa também. No Brasil, o sorotipo que mais causa a meningite é o tipo C. E nós temos essa vacina, né, dada pelo SUS para as crianças, tá? Ela é dada com 3 meses, com 5, e é dado o reforço, né? E o SUS, ele agora abrangeu para que a criança, quando está com 12 meses, ela receba um reforço da vacina ACWY, que são agora 4 sorotipos dessa bactéria que agora a criança é protegida. Antes, a ACWY só era dada no particular, mas agora o SUS abrangeu essa vacinação e a criança com 12 meses recebe o reforço dessa vacina, tá? Então, é importante que nós façamos as vacinas nas crianças, porque ela é a maior forma de prevenção das meningites graves bacterianas. Quero agradecer a participação da doutora Társila Dalmonte, residente em infectologia, que participou hoje aqui do nosso programa, trazendo para a gente todas essas informações sobre meningite, uma doença que requer atenção e que a gente precisa de informação sobre ela. Doutora, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no blog do Márcio Rangel, dizer que estamos sempre disponíveis e, claro, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa tarde, gente. Até a próxima.